Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai
Glória a Deus. Amada igreja, agora convidamos para estar louvando a Deus. A levita de hoje, a irmã Sabrina, vai estar adorando o nosso Deus, exaltando o nome do Senhor. E daqui a pouquinho Deus falará aos nossos corações através da sua palavra. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e
faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Sem demora. Aleluia. Eu iria louvar apenas esse hino, mas o Senhor tocou no meu coração, através do pastor Alonso, que ele louvou o último hino, e o Senhor tocou no meu coração de louvar esse hino mais uma vez. Eu queria que a igreja ficasse de pé, para nós louvarmos esse hino mais uma vez. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. De almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui.
Jesus, oh Jesus, a sala do trono, glória a Jesus. Jesus nos deu este privilégio, esta oportunidade e esta condição de chegar justamente ao local do trono, né? Ao que o hino diz, sala do trono. Quando, através de um ato visível, de um objeto visível, o véu do templo era um cortinado que ia de uma extremidade à outra da parede do templo, do teto ao piso, e que para fazer algum trabalho do ofício do culto, somente o sumo sacerdote podia entrar. E quando o sumo sacerdote entrava, ele entrava dentro daquele local, levando consigo o pecado do povo. E ele ia fazer o quê? Diante da arca da propiciação, da arca da aliança, onde tinha a tampa da propiciação, ele ia interceder junto a Deus, representado pela arca. Ele ia interceder pelos pecados que ele ia ali levando consigo, e levando o sangue da propiciação, para que diante da arca fosse espargido. E quando o sangue era espargido, a glória de Deus descia, o fogo de Deus se manifestava, e ele consumia aquele sangue, em prova de que ele estava aceitando os pedidos de perdão, em prova de que ele estava atendendo o pedido que aquele sumo sacerdote estava fazendo. E aquele sumo sacerdote então retornava para o povo, já certo de que o povo estava perdoado. Mas era um processo todo ano. E Jesus, irmãos, no dia que ele na cruz, ele estava pendurado, e ele soltou suas últimas palavras antes de morrer. E as suas últimas palavras, depois de uma excelente pregação pendurado, né? Jesus, ele teve o maior sermão dele. A maior pregação de Jesus foi pendurado na cruz. E lá na cruz, encerrando a sua pregação, ele diz: Pai, está consumado, está concluído, está encerrado, está acabado, está terminado. Recebe meu espírito. Foi recebido. E o que aconteceu com o corpo? Ficou morto. A Bíblia diz que naquela hora o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e era de uma espessura que não tinha quem rasgasse. Era impossível alguém rasgar aquilo. Mas o Senhor rasgou de alto a baixo. Estava preso de um lado e outro. Se o templo tivesse aberto a parede para um lado, tinha rasgado. Mas o templo não se moveu do lugar, não houve rachadura, não houve nada que pudesse fazer o templo se mexer e as paredes ceder de um lado para o outro, para que fixado de um lado, fixado no outro, tinha que arrebentar em algum canto. Mas a Bíblia diz que foi do alto a baixo, separou, abriu o acesso ao lugar santo dos santos. Isso era através da simbologia do templo, a simbologia da cortina ou do véu, era que Jesus estava entrando no céu naquela hora. Pai, recebe meu espírito. Ele estava entrando no céu.
E Ele estava levando ali os nossos pecados. E ao Pai, Ele pedindo ao Pai a autorização para perdoar aqueles. E o Pai perdoou. E Jesus perdoou. Aí naquele processo, amados irmãos, nós passamos a ter acesso por Cristo Jesus. Você ora. Mas tem crente que ainda tem dúvida. Senhor, não deixa ficar aqui debaixo desse teto. Uma oração que ela é movida pelo Espírito no coração de um crente que tem convicção. A oração não fica presa em canteiro, não. Ela é saindo da sua boca e já tocando o céu, já entrando. Não tem impedimento nenhum. Ela não tem um tempo de delay para chegar lá, não. Não tem nenhum tipo de delay, não. É você falando aqui, ela já está instantâneo, entrando no trono, chegando aos ouvidos de Deus. Aos ouvidos de Deus. Está tendo uma filmagem por aqui e dá um delayzinho, né? É um atrasozinho. O sistema eletrônico dá isso aí. Mas a nossa conversa com Deus não tem delay, não, irmão. Fala, ele atende na hora, ele escuta na hora, é instantâneo. Eu até digo que chega primeiro do que sair a boca. Chega primeiro. Porque ele já sonda o coração. O tempo que eu penso para falar uma palavra, quando a palavra sai, Deus já sabe o que é que eu ia falar. Então, é muito rapidinho. O céu está aberto, irmãos. O céu está aberto para nós. O céu está aberto para você. Não tem porquê você ter insegurança, dúvida. Tem porquê você não ter a certeza de que o Senhor, Ele te ouve, te atende, te vê, te responde. Não tem porquê você achar que Deus não vai te ouvir. Não tem porquê você achar, eu só vou alcançar alguma coisa de Deus se eu pedir a fulana cicrano. Não, peça a fulana cicrano aquilo que é natural, que o cicrano tem e você não tem. O que o cicrano pode te dar? Vai lá pedir, se você não tem o arroz para botar no fogo, vai lá no vizinho, pede, ele te dá. Mas as coisas espirituais, irmão, você pede direto a Deus, Ele te dá. Nós não estamos aqui como intermediário entre você e Deus. Eu sou pastor, não é para ser intermediário entre você e Deus, não. Eu estou aqui como pastor para conduzir, para doutrinar, para orientar como você tem acesso a Deus, como você se chega a Deus. Não é para me ser teu intermediário entre você e Deus, não. Jesus é esse intermediário. Não tem, irmão, intermediário. Fora Jesus, entre você e Deus é você, Jesus e Deus. Tão somente. Não é pastor, não é padre, não é bispo, não é ninguém, é Jesus de Nazaré. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Sem hora marcada, sem agenda marcada, é qualquer hora, qualquer momento, qualquer instante. Tem crente que ainda acha que tem uma hora marcada pela madrugada. Não, não é marcado para madrugada, é marcado para qualquer hora. Agora, se você escolhe ir pela madrugada, vai fundo, vai lá, vai pela madrugada. Mas se você escolher meio-dia, vai meio-dia. Se você escolher de manhã, vai de manhã. A hora que você escolher conversar com Ele, o véu do tempo se rasgou, meu irmão, minha irmã. Não tem mais nada que impeça você ter acesso a Deus. O que acontecia no literal, através de um templo, de um cortinado, de uma arca, de um baú que tinha as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, mas havia ali a vara, né, de amendoeira de Arão, e aquela tampa toda só ouro maciço com os querumbins representando a presença de Deus. Irmãos, ali era só uma figura. Paulo diz que é sombra. Sombra é aquilo que é projetado pelo real. A sombra não é o real. O real é o que projeta a sombra. Sim ou não? Se é sombra, Paulo diz, não, não é o real. Aqui é um templo, isso é sombra, que não é o real. O real é o céu. Você mora no Acará, mas não é a tua cidade real. Nós não temos morada permanente aqui, já disse.
o autor dos Hebreus? Nós vamos morar no céu, irmãos. Vamos para lá, prepara para lá. Mas você não precisa mandar para preparar a sua casa lá, você não precisa mandar ir lá no depósito de construção, encomendar e mandar entregar lá. Olha, o endereço é o céu, vai deixar lá. Não, não tem isso. Na tua casa terrena você manda. Vai lá, depósito de construção, compra material para reformar a casa, para melhorar a casa, para construir, aí dá o endereço e o depósito vai mandar entregar. Lá no céu não, Jesus já foi para deixar tudo prontinho, tudo preparado, a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda. Não é mais linda do mundo, é mais linda do que o mundo possa imaginar. Glória a Deus. Igreja, capítulo 5 de Mateus. Mateus, o capítulo 5. Mateus, ele trata, ele registra um sermão feito no monte. As editoras, elas intitulam esse texto como o sermão da montanha. As beatitudes. Beatitudes são as bem-aventuranças, né? E nós vamos aqui neste capítulo 5, vamos escolher aliás, não são dois versículos somente, dois versículos que tratam de duas bem-aventuranças. E nós queremos meditar e comentar sobre essas duas bem-aventuranças, já que nós temos mais, né? Temos mais do que duas bem-aventuranças. Mas eu quero ler com a igreja o capítulo dos capítulos 5, versículo 8 e 9. Glória a Deus. Versículos 8 e 9 de Mateus, capítulo 5. Amém, igreja? Versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados. Eita Jesus, sente aí em nome de Jesus, glorifique seja alguma coisa dessa. A palavra bem-aventurado é muito mais do que a pessoa ter uma alegria, é mais do que a pessoa ser uma pessoa alegre, do que ser uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz por completo. É uma felicidade sem nenhum tipo de falta. Não é aquela felicidade, aquela alegria momentânea por coisas passageiras. Não é aquela alegria que produz no coração de uma mãe e de um pai quando nasce o filho. Porque o nascimento de um filho gera uma alegria, mas a morte do filho gera uma tristeza, gera uma angústia. Não é aquela alegria por uma casa que se constrói, porque uma casa que se constrói gera uma alegria, mas quando essa casa ela é destruída, causa uma tristeza. Quando eu era criança, não via construção. Meus irmãos mais velhos devem ter lembrança, né? Não sei se os que ainda estão vivos têm lembrança, acredito que tem. Quando o meu pai construiu a casa na fazenda, lá na propriedade do Poço Escuro, casona grande, casa de fazenda mesmo, todo cercado de alpendre. Quando eu nasci, já nasci lá mesmo. Tem gente que eu nasci em casa mesmo, foi em casa, de fato foi em casa. Eu nasci em maternidade, nasci em casa, então eu posso dizer que eu nasci lá naquela casa, ou na casa que existia. E quando eu olhava para aquela casa, eu criança, todos os cômodos eu conhecia, na minha mente eu conheço todos eles ainda. A casa não existe mais. A tristeza que eu tenho, eu não vejo mais aquela casa de pé. Eu me alegrava em ver aquela casa, eu me alegrava em correr pelos cômodos daquela casa, eu me alegrava em correr naquele alpendre, brincar naquele alpendre de pila, de bola e tal. Criança feliz. Feliz, criança feliz naquela casa, irmãos. Me alegrava quando todo mundo cercava a mesa para comer, porque era assim, irmão, lá era desse jeito. Minha mãe e meu pai não aceitavam o negócio
um come sentado aqui, outro come sentado ali, um é com... Não, vai para a mesa, todo mundo na mesma hora, tem uma oração de gratidão a Deus. Quem não aparecer, se não aparecer para o café da manhã, vai só para o almoço. Se não aparecer no almoço, vai para a janta. Se não aparecer para a janta, passa o dia com fome. Era assim. Foi assim que nós fomos criados. E quem era besta de não chegar na hora da refeição? Quem era besta para... Com exceção de quem não pudesse estar. Eram os únicos que eram dispensados. Não podiam estar. Estavam impedidos de estar naquele momento. Ou por uma viagem, ou um trabalho que atrasou. Aí não, daí chegasse ele tinha o direito. Mas se tivesse disponibilidade para estar... Hoje, irmão, é uma brincadeira. Se brinca de família, né? Se brinca de criar filhos. Se brinca de educar filho. Quer café, quer não. Aí eu lembro até de uma brincadeira, de um videozinho aí. Um videozinho. Aí a pessoa pergunta, o camarada que ele é depravado: meu filho quer leite? Quer não. Meu filho quer águazinha? Quer não. Meu filho quer cachaça? Me dá, papai. Aí a criança, a mamãe fica perguntando à criança: você quer isso? Quer não. Você quer isso? Quer não. Você quer isso? Quer não. Até descobrir o que é que o filho quer. Isso é forma de criar filho. Nós não fomos criados desse jeito. A geração que fazia homens e mulheres. A geração pai e mãe que fazia homens e mulheres. Cidadão que tinha moral, que tinha autoridade. Hoje você olha uma geração de hoje, uma pessoa assim, você olha, meu Deus, isso vai ter autoridade alguma vez na vida? Será que esse jovenzinho vai ter moral alguma vez na vida? Amados, aí assim, voltar para a alegria. Uma alegria permanente que nada nessa vida tira, igreja. Não é o morrer de um filho, não é o morrer de um pai, não é o morrer de uma mãe, não é o destruir de uma casa. Não é o ser frustrado em um concurso público ou em uma prova de um Enem ou de um vestibular. Nada tira a alegria de quem? A Bíblia diz, olha o que é, versículo número 8, de quem é limpo de coração. De quem é limpo de coração. Não é a alegria que purifica o coração, é o coração puro que gera alegria. Limpo de coração. Limpo é uma coisa purificada, tirada as impurezas. É uma coisa que é tirada a sujeira. Uma coisa suja, você tem repúdio por ela, você tem nojo dela. Uma coisa limpa, você tem apego. Uma coisa limpa, irmãos, ela é atraente, ela é apegável, ela é desejável. E a Bíblia diz: bem-aventurados, e está no plural, porque não só existe uma pessoa que é bem-aventurada. Aqueles que entregam sua vida a Jesus, todos eles vão ser bem-aventurados. E o que é que vai gerar a bem-aventurança? É a purificação do coração, é a limpeza do coração, é a santificação, é a renovação, é a restauração, remoção de todo o pecado, de toda a malícia, de toda a maldade, de todo o mau pensamento, tudo que é nojento e que é da velha natureza. Aí o que a palavra continua dizendo? Essas pessoas purificadas, elas são bem-aventuradas, alegria plena, completa e perpétua, para sempre, porque essas pessoas vão ver a Deus. Vão ver a Deus, que é o que diz o texto, porque elas verão ao Senhor. Irmão, como é que eu vou ver a Deus? Se eu estou aqui, Deus está lá, e Deus não vai vir aqui para me ver Ele. Então, para me ver Deus, eu tenho que ir para lá. Está entendendo? O que é que a Bíblia está dizendo? Não tem mistério nisso aqui. Para eu ver a Deus, eu tenho que ir para lá. Tem que ser levado. Jesus é quem vai me transportar para lá.
Agora, para que eu possa ser transportado para lá, eu tenho que estar puro, limpo. E para isso é que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Para isso é que Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Foi para isso que Ele deu a vida por mim e por você, para purificar, para que aí sim eu tenha condição de ver a Deus. Tenha condição de ver a Deus. Em Hebreus, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo número 12, o seguinte, verso 14: segui a paz com todos e a santidade, que é a purificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá Deus, irmãos. Então, irmãos, igreja, amada igreja, nós não somos crentes só para fazer parte de um grupo religioso. Nós nos ligamos a uma denominação religiosa chamada Assembleia de Deus, Bela Vista, só porque tem um pastor que é um pastor legal. Não é por isso não. Eu estou ali porque o pastor é uma pessoa dinâmica. Não venha por isso não. Isso não vai mudar nada na sua vida. Venha porque Jesus te salvou. Você está aqui porque Jesus te salvou. Você está aqui, irmão, não é por causa de... é porque a Assembleia de Deus Bela Vista é uma igreja, a igreja do Acarape, ela é muito bem vista. Não é por isso não, irmão. Você vem aqui porque Jesus te salvou. Porque se fosse porque é bem visto, o povo todinho estava aqui. E não está. Enquanto você já ouviu muita gente dar bom testemunho dessa igreja, desse pastor, você também já encontrou alguém falar mal dela. Já encontrou alguém também criticar o pastor. Você veio aqui porque Jesus te atraiu. Mas você está aqui porque Jesus quer fazer a obra completa da sua vida. Bem-aventurado significa uma felicidade completa, uma purificação completa e uma garantia de subir ao céu e ver a Deus, ver o Senhor. Então se apegue com essa bem-aventurança. Até as outras, pastor. Faça teu coração manter esta bem-aventurança. Então, vá santificando. Vá se santificando. Esse mundo cheio de mudanças, cheio de inovação. Isso tudo é para nos desfocar. Coisa parecida com não pecado, coisa parecida com não problema. Isso tudo é para desfocar, para fazer você desligar da sua meta principal, da sua convocação principal. Santificar. Eu me santifico hoje? Sim. Amanhã também eu preciso. Amanhã eu também preciso. E para trás passou, mano. Não tente buscar nada lá para trás não, que já passou. Não serve para hoje. O que passou, passou. Se eu não conseguir me santificar ontem, eu vou me santificar agora, hoje. Porque para trás não dá mais. Já ficou. E quem não teve a chance de chegar hoje e não se santificou ontem, ferrou-se. Ferrou-se, não vai ver o Senhor, pronto. Simples assim. Quem não se santificou ontem e morreu ontem e não chegou hoje, está sem oportunidade de santificar. Não verá o Senhor. Sabe por que Jesus disse para um dos crucificados ao lado dele, todos dois cheios de imundícia, todos dois pecadores merecidos no inferno? Só porque um pediu a misericórdia e o Senhor purificou. E aquele homem se tornou bem-aventurado naquele dia. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse: Pai, está consumido, recebe meu espírito. Deus recebe, vai para o céu, vai. E o homem também subiu junto com Jesus. Irmão, me diga uma coisa. Se nós estivéssemos aqui, o tempo de hoje fosse o tempo que Jesus estivesse na terra, fisicamente, como homem, e você já o tivesse entregado a vida a Ele, e você vendo algum dos nossos irmãos, algum de nós, chegando ali do lado, conversando com Jesus, como é que você ia sentir? Você ia dizer: que sortudo, né? Rapaz, quem é fulano de sortudo?
vem na companhia de Jesus, entrou no templo na companhia de Jesus. Que sortudo! Acompanhar Jesus. Agora pense, um homem que não prestava para nada, um assassino que causava terror a Israel, entra junto com Jesus no céu. Chegou junto com Jesus. Meus apóstolos, irmão. Qual foi o apóstolo que entrou junto com Jesus no céu? E olha que os apóstolos foram homens escolhidos sempre pelo Senhor, homens tremendos, mas nenhum teve esse privilégio de entrar junto com Jesus, irmão. E aquele ladrão entrou junto com Jesus? Aquele homicida entrou junto com Jesus? Aquele perturbador da ordem entrou junto com Jesus? Aquele indivíduo que muitas vezes fez criança passar fome porque roubou o salário do pai de família? Aquele indivíduo que fez alguma mãe chorar a perda do filho e uma esposa chorar a perda do marido? E que na sua última hora de vida diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus diz: Pai, recebe meu espírito, o céu está bem para aquele homem. Jesus vai entrar com aquele homem, porque na hora que aquele homem morre, Jesus entra com ele no céu. Jesus entra com ele no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Ou Jesus mentiu? Tem que ir buscar uma interpretação totalmente equivocada, porque não acreditam que ser humano de carne e osso, que nasceu aqui e que é daqui, não vai para o céu. Aí fica dizendo, distorce o texto bíblico, modifica a gramática e diz que Jesus disse o seguinte: eu te digo hoje que estarás. Ou seja, eu estou dizendo hoje que um dia tu estarás. Não, Jesus disse para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo que era naquele mesmo dia. Jesus estava prometendo para outro tempo, estava prometendo para aquele dia. E aquele homem entrou lá no paraíso, entrou no céu naquele dia sim. Com quem? Com Jesus. Outro homem teve um privilégio, não entrou com Jesus, mas Jesus ficou de pé para receber a chegada dele. Foi Estevão. Estevão morreu naquele dia do seu apedrejamento, mas nos últimos instantes ele já viu os céus abertos. E sabe quem estava de pé para recepcionar a chegada dele? Irmãos, tem algumas pessoas que ficam assim tão honrado quando eu estou ali na portaria, que recepcionam. Já tem pessoas: pastor, quanta honra. Pessoas que vêm de outra igreja: quanta honra o pastor me receber, o pastor me recepcionar aqui na chegada. E isso é honra nenhuma, honra é ser recepcionado por Jesus. Honra é o Senhor dos senhores, o Criador de tudo, da minha e da tua vida, ficar de pé para receber a chegada de um dos seus servos, de um dos seus irmãos. Estevão viu os céus abertos e Jesus de pé. Isso é bem-aventurança. Bem-aventurança, porque Estevão viu ao Senhor no céu. Não é só ver aqui na terra, viu no céu. Aquele homem viu Jesus, o Jesus humano mortal, aquele ladrão, mas ele viu o Senhor na sua glória plena no céu. Agora vamos para outra bem-aventurança, antes que os irmãos peçam para ir para casa. Aí vamos perder essa outra bem-aventurança. A bem-aventurança do 9. Essa, irmão, nós prezamos. Isso aqui é para nós, é exercício nosso. Bem-aventurados, também no plural, os pacificadores. Por que, igreja? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Pastor, o que é ser pacificador? O pacificador é promover a paz, é aquela pessoa que resolve problemas de contenda, de confusão,
que chega onde tem atrito, onde tem discórdia, e ele começa a trabalhar as partes, e ele começa a ajustar, e ele sai dali e deixou as partes que estavam em briga, em confusão, resolvida. Deixou todo mundo ali em comunhão. Isso é pacificador, aquele que trabalha para que haja paz onde há guerra. Então, pastor, se eu for um bem-aventurado, eu sou o pacificador. Não, senhor e não, senhora. É se você for o pacificador que vai ser o bem-aventurado. Não tem crente feliz, irmão, se ele não tem atitude de promover paz. Em vez dele promover paz, ele aumenta a discórdia. Tem gente, irmão, que chega num ambiente onde não está muito bom e ele piora. Ele consegue piorar a situação. Tem pessoas, irmão, que se intrometem no relacionamento conjugal como se fosse amigo e até com as boas intenções, e ele consegue piorar o relacionamento do casal. Consegue piorar. O negócio não está bom, e ele dá pior, não sabe ajudar, porque não é pacificador, irmão. Pacificador é virtude, pacificador é vocação, pacificador é competência de alguém que é santificado, de alguém que é purificado, de alguém que pode ser usado por Deus, que pode ser tomado pelo Senhor e faz diferença. E da igreja, nós estamos vivendo num mundo tão conturbado, num mundo tão cheio de conflito. Eu nunca vi tanta confusão em tão pouco tempo. Eu cresci, e claro que eu vivia numa sociedade, eu vi que tinha discórdia, mas era uma discórdiazinha menor, briga menor, e depois as coisas estavam em paz. Conflito era aquelas coisas banais, mas hoje não, é guerra mesmo, é guerra de gênero, é guerra de ideias, é guerra de princípios, é guerra de vontade, é guerra de superioridade, é cada um querendo ser maior do que o outro, querendo ser melhor do que o outro, é a mulher querendo ser mais do que o homem, e começa a bagunça. Isso é guerra, irmãos. Guerra implantada por um sistema que quer destruir aquilo que Deus estabeleceu para viver em ordem e paz. E nós prezamos, irmãos, interferir nesse mundo rei que está apodrecendo. Prezamos interferir nos corações. Não é interferir na política. Se eu interferir na política não vai adiantar nada. Eu tenho que interferir nas pessoas que vão para a política. Está entendendo? Eu tenho que interferir nos corações das pessoas. Eu tenho que interferir no comportamento das pessoas, trabalhando a palavra de Deus, mostrando a verdade, mostrando que a pessoa precisa modificar. E a pessoa vai mudando, irmão. E quando a pessoa muda, aí é outra coisa. Ela vai agir diferente. Ela vai ser diferente. Se ela é desonesta, vai ser honesta. Se ela é mentirosa, ela vai ser verdadeira. Se ela é falsa, ela vai ser verdadeira, vai ser honesta. Está entendendo? Se ela gosta de confusão, ela vai gostar de paz. Então, vamos, igreja, promover paz. Vamos promover paz. A começar por nós mesmos, aqui por dentro, no nosso convívio. Vamos olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã, e vamos respeitar como ele é. Vamos honrar como ele é. Cada um tem o seu livre-arbítrio, a sua liberdade. Queria eu que os irmãos fossem como eu sou. Mas eu não posso fazer os irmãos ser como eu sou. Queria eu que os irmãos se comportassem como me comporto. Mas eu não consigo fazer os irmãos se comportar como me comporto. Queria eu que os irmãos gostassem do que eu gosto. Mas tenho certeza que tem coisas que eu gosto que os irmãos não gostam. Queria eu que os irmãos vivessem como eu vivo. Mas tenho certeza que tem forma de eu viver que tem irmãos que não concordam, quer viver diferente. Alguém já discordou de eu ser uma pessoa pacata, de casa para a igreja, por aí, não gostar de lazer, não gostar de diversão. Tem gente que não gosta disso, não gosta disso. Não, pastor, eu não quero ser assim não. Eu quero ser uma pessoa leve, descontrair, gosto de andar, gosto de passear. Pois seja feliz passeando, meu irmão. Eu te amo desse jeito. Seja feliz passeando. Pastor, não gosta de praia.
Não gosto não. Eu gosto. Então seja feliz gostando de praia. Seja feliz. Isso não vai romper meu amor, meu relacionamento contigo. Está entendendo? Pastor, gosta de um futebolzinho? Já gostei muito. Mas não melhorou em nada a minha vida. Só me dava tristeza, irmão. Só me dava tristeza, torcia pelo time, o time perdia, e lá vai a tristeza do coração. Agora estou livre desse sofrimento. Mas tem pessoa que ainda estavam presas nesse sofrimento. Mas não vai ser feliz não, viu? No sofrimento não. Mas continue. Agora, guarda essa palavra no teu coração, porque essa vem do céu. Essa é o que Deus quer para você. É o que Deus deseja para você. É o que o Senhor que foi para a cruz, aquele que morreu por ti, Ele quer para você. Seja puro, santifica. Pastor, mas em que eu tenho que santificar? Na vida, no pensamento, nas vontades, nos desejos, nos ambientes, nos relacionamentos. Tudo aquilo que Deus aprova e o que reprova, você deixa. O que Deus aprova, o que Ele abençoa, faz e faz mais. Sabe, irmão, que deixa eu olhar essa hora aqui. Se eu deixar algo que Deus reprova na minha vida, eu não vou mais me ocupar com aquilo. Sabe o que vai acontecer? Vai sobrar tempo. Vai ou não vai? Vai sobrar tempo. Onde é que eu vou dedicar? Naquilo que Deus aprova. Eu não vou ficar desocupado, eu não vou ficar ocioso. Eu quando gostava de futebol, eu dedicava meu tempo para futebol. Não dedicava meu tempo a Deus de jeito nenhum. Sendo crente, filho de crente, conhecendo a verdade, afastado, futebol. Chegava no trabalho, futebol. Estava pela noite, futebol. Mas quando Jesus me purificou disso, sobrou esse tempo todinho. Aquelas horas que eu tinha para jogar futebol, sobrou. Eu vou fazer o quê? Eu vou me dedicar. Os domingos que saía para jogar, saía de 1h da tarde, já saía de casa, para sair para os campos por aí. Ficava até 6 horas, 7 horas da noite, chegando em casa nesse horário, até mais disso. Esse tempo todinho, irmão, ocupando em coisas supérfluas, coisas que não traziam nenhum benefício para mim. Só alegria besta, banal. Durante aquela partida de futebol, quando não levava uma pancada para voltar machucado. Sabe o que acontece? Jesus me purificou disso, sobrou esse tempo. Sabe o que eu fazia, irmão? Eu fiquei desocupado, eu fui deitar, dormir. Não, eu usei esse tempo para evangelizar. Aí eu saí evangelizando. Como eu não ia à noite, eu ia para o culto. Aí sobrou tempo para mim para o culto. Irmãos, tira o que não é aprovado por Deus da tua vida, que vai sobrar tempo de você para Jesus. Aí você vai se purificar. Aí você vai ver o que é alegria, bem-aventurança, a verdadeira alegria da tua vida. Amém, igreja? Guarda essa palavra do coração em nome de Jesus. Tem um relatório aqui.